Olá a todos, sejam bem-vindos a esse vídeo. Você que recebeu esse link especial para o pré-lançamento do curso de aplicação de protocolos em tomografia. É um curso muito especial. Eu posso dizer que esse é o melhor curso que eu já fiz. É um curso muito teórico, serve bastante para você que está querendo aprender para poder fazer uma prova de concurso na área de tomografia. Você vai ter domínio para isso. Para você que trabalha principalmente e quer lá modificar um protocolo, ou o protocolo da sua instituição está ali, precisa de algumas mudanças, aumentar o tempo, reduzir dose, melhorar a qualidade. É um curso para você conhecer tomografia de verdade, você se tornar realmente um especialista na tomografia. Você olhar para os parâmetros e ter certeza, ter convicção do que você está selecionando, como funciona e tudo mais. Esse curso a gente vai abordar desde a formação da imagem até aplicações de protocolos mais avançados, otimizações de protocolos. A gente vai falar sobre cada parâmetro específico, diferente dos cursos que eu tenho, do curso de tomografia na prática e o curso de angiotomografia. Esse curso ele é voltado para cada aspecto de forma mais profunda. A gente vai olhar cada aspecto um a um e eu vou mostrando ali na fabricante. A gente vai abordar sim nas 4 fabricantes, na Canon, na GE, na Philips e na Siemens, certo? E esses conceitos demonstrados aqui também podem ser aplicados em outras fabricantes. Lembrando que aqui o intuito não é falar sobre todas as modalidades, todos os modelos e fabricantes e canais, não. É você ter o conhecimento para, não importa qual seja o modelo, você conseguir ir lá e alterar. Então vamos lá, pessoal, mais uma aula super importante para nós. A gente deve lembrar aqui que todos os aparelhos hoje em dia, os aparelhos atuais, têm a modulação de dose, então você precisa dominar para poder saber alterar e modificar alguns desses parâmetros e tentar melhorar o teu exame, certo? Então vamos falar sobre modulação de dose. Para iniciar e compreendermos a questão da modulação de dose, você precisa entender que existem 2 tipos de modulações de dose que são aplicadas em praticamente todos os aparelhos atuais, que é a modulação de dose angular e a modulação de dose longitudinal. Bem, você deve lembrar que é o seguinte, aqui a gente tem um tubo de raio-x, uns detectores, o paciente deitado aqui como se estivesse assim, com os pés em direção a nós, ou com a cabeça em direção a nós, certo? Então, o que acontece? Aqui, nessa região aqui, de anterior, de posterior para anterior, a gente vai ter aqui o eixo Y, certo? E aqui, de lateral, de um lado para o outro, a gente vai ter aqui o eixo X, certo? Só para vocês entenderem essa questão. Então, o que seria a modulação angular? Seria a variação, principalmente do MA, que a maioria dos equipamentos trabalham com modulação do MA, por ter uma relação direta com a dose. Então, é a modulação de dose de acordo com o ângulo em que o tubo de raio-x está. Então, deve ser levado em consideração o seguinte: as estruturas do corpo humano, ela tem espessuras diferentes dependendo do ângulo que a gente está observando, ou seja, do ângulo em que os raios-x irão atravessar. Então, da região anterior para a região posterior, a gente tem uma espessura, por exemplo, no tórax, é menos espessa da região anterior para a posterior do que da região lateral para outra lateral, da lateral esquerda para a lateral direita, certo? Então, há variações de espessura e de densidade das estruturas. E o que seria modulação angular?
variar esse MA ou a quantidade de raio-x, a quantidade de dose que será exposto àquela estrutura, dependendo da espessura e levando em consideração o ângulo em que o tubo está. Então, se o tubo está nessa direção, ele vai precisar de mais radiação para atravessar aqui. Se ele está na direção que está demonstrando, ele vai precisar de menos, porque a espessura da estrutura é menor. Já a modulação longitudinal não leva em consideração a questão do ângulo, mas leva em consideração o eixo longitudinal, o eixo Z, que é o eixo ao longo do corpo do paciente. Então, por exemplo, tem pacientes que, por exemplo, aqui na região torácica, tem uma espessura, e quando vai chegando no abdômen, ele tem um abdômen maiorzinho. Então, ao longo do corpo, há uma variação de tamanho. E como há uma variação de tamanho, eu tenho que também modular ao longo do corpo do paciente. Não somente quando há a angulação do tubo, o giro do tubo, mas também quando o paciente vai entrando na mesa. Então, modulação angular tem a ver com o ângulo que o tubo está e a espessura que está sendo atravessada. A modulação longitudinal leva em consideração a espessura quando o paciente está entrando no gantry ou saindo do gantry, certo? Então, há uma variação, o paciente vai entrando, se ele tiver, por exemplo, um abdômen maiorzinho aqui, quando ele vai chegando na região do tórax, é uma região menor. Então, você tem variação de tamanho. Só um exemplo, certo? Então, compreendendo isso, vamos mostrar uma imagem bem legal aqui da modulação longitudinal. Aqui a gente tem o MA máximo que a gente permitiu e o MA mínimo, 665 e 20. Então, o aparelho ele vai poder, nesse caso aqui do exemplo, ele vai poder variar dentro dessa faixa de MA, certo? Então, para uma estrutura que tem maior espessura e densidade, ele vai utilizar um MA maior. Para a estrutura que tem menos densidade e menor espessura, ele vai utilizar um MA menor. E aqui a gente tem esse gráfico mostrando aqui exatamente como acontece essa modulação. Note só, a gente está aqui ao longo do eixo Z, ou seja, ao longo do corpo do paciente, do eixo longitudinal. Então, note só como começa. Note que aqui, ó, na região do pescoço, que é uma região menor, ele está utilizando uma faixa de MA aqui em torno de 20. Porque é uma estrutura que não tem tanta densidade, ou seja, não tem uma grande variação. Quando vai chegando próximo ao ombro, olha como vai aumentando a quantidade de MA que ele vai utilizar, porque a gente teve variação no eixo longitudinal. A partir do momento que o paciente vai entrando no gantry, maior vai ficando essa estrutura. Aí depois, essa estrutura ela se torna mais uniforme e a emissão de radiação se torna menor. Porque aqui no ombro tem uma densidade maior, tem mais estrutura, é mais espesso. Então, ao passar a aquisição, quando o paciente vai entrando, ele vai modulando de acordo com o eixo longitudinal, o eixo Z, e indo para o máximo e mínimo de MA que a gente permitiu. Então, a maioria dos aparelhos vão modular o MA por causa da sua relação direta com a dose no paciente. Já a modulação angular tem um esqueminha legal que eu coloquei aqui para vocês. Note só. Note aqui, ó, modulação de MA que eu coloquei. Aqui a 0 graus ele utilizou 200 MA. E a 90 graus ele utilizou 350 MA. Por que isso? Porque numa projeção antero-posterior, olha a espessura da estrutura. A estrutura é bem menos espessa, bem menor. Agora, quando o tubo gira, ou seja, quando ele muda o ângulo de projeção da radiação, a gente tem uma espessura maior. Logo, a gente vai precisar de mais radiação, de mais dose para poder atravessar mais feixes de raio-x para atravessar a estrutura. Logo, eu vou precisar aumentar o meu MA. Então, modulação angular vai levar em consideração ao ângulo da projeção que está sendo feita, ou seja, o giro do gantry ali em torno do corpo do paciente. Dependendo do ângulo que ele estiver irradiando, ele vai precisar de mais ou menos MA, mais ou menos feixes de raio-x. Já o longitudinal leva em consideração o eixo Z, ou seja, ao longo do corpo do paciente. Então, essas duas modulações são super importantes e elas são utilizadas na maioria dos equipamentos simultaneamente, certo?
Então, é um tipo de modulação que vai otimizar a quantidade de dose que o paciente irá receber. Isso foi uma revolução muito grande quando iniciou-se essa ideia de modulação e hoje é uma realidade em praticamente todos os serviços a utilização de modulação de dose. A gente tem aqui uma ideia que é interessante em alguns fabricantes, é que quando você for ativar a modulação de dose, você deverá fazer os 2 scouts. Por que fazer os 2 scouts? Porque em alguns equipamentos ele utiliza o scout para fazer exatamente o cálculo da modulação, ou seja, quanto ele vai precisar em determinada estrutura e quanto ele não vai precisar, certo? Então, ele precisa das 2 projeções, certo? Projeção a 0 graus e projeção a 90 graus, para poder realizar o cálculo. Por exemplo, o equipamento da GE, ele precisa dessas 2 projeções para que ele consiga modular a dose. Se você fizer apenas um scout e achar que o outro é desnecessário, o equipamento ele não vai conseguir modular a dose corretamente, certo? A mesma coisa se dá no equipamento da Toshiba também. Ele necessita aqui de 2 scouts para que haja ali a modulação de dose. Então você pode abrir mão de um dos scouts caso você não vá utilizar a modulação de dose. Mas hoje em dia, a maioria dos protocolos, a maioria dos exames são utilizados com modulação de dose. Então é interessante sempre realizar os 2 scouts, porque você ganha aqui, o equipamento vai fazer aí uma modulação de dose, ele vai conseguir ter um controle da exposição do paciente, consequentemente vai reduzir mais do que a gente. Porque quando você seleciona um MA fixo, então vai ser invariável. Não importa que estrutura eu estou atravessando, o MA vai ser o mesmo. Então, essa revolução, essa modulação de dose trouxe realmente um grande ganho em relação à quantidade de exposição, ou seja, quanta dose o paciente vai receber, porque ele vai variar de acordo com a estrutura. Isso é muito legal, certo? Então, fique atento também a esses equipamentos. Equipamentos como a Siemens. A Siemens não tem problema você utilizar apenas um scout, porque a Siemens não leva em consideração o scout para fazer o cálculo da modulação de dose. Então, na Siemens é tranquilo. Agora, GE, Toshiba, a gente não deve abrir mão dos scouts, dos 2 scouts, caso a gente for fazer a modulação, for ativar a modulação de dose. Aqui eu tenho um esqueminha bem legal, mostrando o nome que é dado a cada uma dessas modulações, dependendo do fabricante. E a gente utiliza os 4 principais fabricantes aqui do país, na verdade elas não são necessariamente do país, mas são as marcas que mais a gente encontra, certo? Que tem representação aqui no Brasil. Então, fabricante GE, Philips, Siemens e Toshiba. Aqui a gente tem eixo Z. Esse eixo Z que colocou aqui, na verdade, é a modulação longitudinal, que é no eixo Z. E aqui a gente tem a variação angular, que no caso é a modulação angular. Então, o que tiver desse lado da tabela, leva em consideração a modulação longitudinal. O que tiver desse outro lado, leva em consideração a modulação angular. Então, na GE, a gente vai ter aqui a modulação longitudinal com o nome de alto MA. Certo? Vai ter um botãozinho lá que você vai conseguir ativar o alto MA. Isso significa que ele vai utilizar uma modulação angular, ou seja, uma modulação longitudinal. A modulação ao longo do corpo do paciente, ao longo do eixo Z, quando o paciente entra ou sai do ventre. Já na própria GE, a gente também tem o botãozinho ali para a gente ativar a modulação angular, que ele vai levar em consideração a angulação do ventre. E o nome que será dado aqui vai ser Smart MA. Então vai ter esses 2, você pode ativar os 2 simultaneamente, tranquilamente, você pode também utilizar apenas um. Na Philips a gente vai ter aqui modulações levando em consideração o tamanho do paciente, dose right ACS e dose right ZDUM, que leva em consideração aqui uma modulação longitudinal, o eixo Z. Então, modulação longitudinal. Já em relação à modulação angular, na Philips, a gente vai ter esses dose right ZDUM, certo? A gente vai mostrar também onde está essa ferramentazinha aí que a gente pode ativar. Na Siemens, a modulação longitudinal e angular acontecem simultaneamente, sempre,
e apenas um botãozinho que vai selecionar essa modulação, certo? Então vai ser o Quer Dose 4D. Opa, deixa eu voltar. Quer Dose 4D é onde o aparelho da Siemens vai fazer essa modulação, que é um pouquinho diferente dos outros. Na Toshiba a gente vai ter o Sur e a exposição, ou seja, a exposição certa aqui, e a variação angular vai ser no 3D. Atualmente o aparelho da Toshiba, geralmente você consegue habilitar os dois ao mesmo tempo, certo? Ele já vem com esse nomezinho aqui e um 3D do lado, ou seja, quando você habilita ele habilita tudo, certo? Vamos falar especificamente sobre cada um desses, vamos começar pela GE, certo? Na GE, se você clicar aqui no MA, ele vai abrir essa telinha, MA Controle. Aqui está em inglês, mas tem equipamentos que está em português. Eu vou falar em inglês e vou falar a tradução para ficar mais fácil para vocês. Vamos ler essa descrição que está aqui, ó. A General Electric, a GE, possui o sistema AEC, ou Alto MA, para modulação longitudinal da corrente do tubo, e para modulação angular, a GE possui um sistema combinado de Alto MA com Smart MA, certo? Ele utiliza os dois quando for a modulação angular. E opera uma imagem por sequência. Quando o operador seleciona o Noise Index, ou seja, índice de ruído desejado e o valor mínimo e máximo que a corrente do tubo pode alcançar. Então, na GE, quando a gente clicar aqui em MA, vai aparecer essa abazinha onde a gente vai ter aqui, ó, referência Noise Index, ou seja, a referência do índice de ruído que a gente deseja, e a gente vai colocar o valor do índice de ruído. Isso vai determinar quanto de ruído a imagem terá e, consequentemente, quanto de dose a gente vai precisar aplicar para que a gente chegue a esse índice de ruído, ou seja, o índice de ruído geralmente é o mínimo aceitável que a gente deve colocar aqui. Tanto a gente pode selecionar aqui, como aqui também o índice de ruído. Já aqui a gente tem o MA Range, ou seja, ao longo do eixo, ao longo da aquisição, onde a gente vai colocar aqui o mínimo e o máximo que o equipamento pode variar. Então tome muito cuidado com isso. Às vezes, quando você coloca um máximo muito baixo, o equipamento às vezes ele quer modular, ele quer utilizar mais radiação, porque uma área vai ter um índice de ruído muito grande se ele utilizar a radiação que deseja. E se você limitá-lo, a imagem vai sair ruim mesmo com a modulação de dose. Então fique atento, clique no MA, veja se o máximo e o mínimo estão adequados para a estrutura. Por exemplo, você não vai fazer um crânio colocando o máximo aqui 200, certo? E o mínimo 10. Dependendo do crânio, ele vai ultrapassar muito mais de 200 MA. Então fique atento a isso, a essa questão do máximo e mínimo. Isso aqui no Alto MA, onde ele vai modular no eixo longitudinal, e aqui o Smart MA, que ele vai modular uma modulação angular, certo? Então longitudinal e angular, você pode ativar esses dois ao mesmo tempo, ou você pode ativar somente aqui o Alto MA ao longo do eixo longitudinal, certo? E aqui embaixo a gente tem o modo de MA manual, onde você clica aqui e digita um valor que você deseja. Certo? Hoje em dia, às vezes, você sabe que as estruturas têm uma variação muito grande, então é interessante a gente utilizar uma modulação de MA. Se a gente tem tecnologia, é interessante que a gente utilize, né? Certo? Claro que com cautela e sabendo utilizar muito bem. Então, modulação de MA na General Electric, na GE. Pronto. Vamos ver um detalhe bem interessante agora, deixa eu passar aqui para vocês. Essa aqui, ó, tabela de MA, tá vendo? Quando eu clico na tabela de MA, ele vai mostrar aqui como vai acontecer a angulação. Então, eu botei uma imagem aqui onde vocês conseguem ver aqui a região anterior, a região posterior, a região lateral direita e a lateral esquerda. E aqui isso vai estar aqui exatamente, exame número, que é os cortes, isso aqui é o eixo longitudinal, e aqui tem a ver com as angulações, ou em que ângulo ele está. Ele está na região anterior, na região direita, na região posterior, na região esquerda. Então isso aqui vai servir para vocês se basearem na modulação angular, e aqui vai servir para vocês se basearem na modulação longitudinal. O que eu acho muito legal da GE é exatamente isso. Então nessa tabelinha, geralmente eu clico e dou uma olhadinha, ele está dizendo aqui que no primeiro corte que você selecionou, ele vai utilizar na região anterior em torno de 215 MA.
Na região direita, ele vai utilizar 257. Na região posterior, 215. Está vendo que é igual, porque é a mesma estrutura. De anterior para posterior e de posterior para anterior basicamente a mesma espessura. E no lado esquerdo aqui ele vai usar 257. Está vendo do lado direito? Ele atravessando do lado direito para o esquerdo, ele vai utilizar uma determinada quantidade de MA igual a do lado esquerdo para o direito, porque você está atravessando a mesma estrutura, com a mesma o mesmo caminho, por assim dizer, com a mesma espessura, enquanto o anterior e posterior também serão sempre ou quase sempre iguais, certo? Isso pode variar um pouquinho. Mas aqui é só para vocês saberem que isso aqui é a modulação angular, ou seja, dependendo de que ângulo ele está aqui no 0 grau, está em 90 graus, está em 180 graus, está em 270 graus, dependendo do ângulo que ele tiver, ele vai modular essa quantidade de MA que ele precisa, certo? Já aqui, está vendo que tem o primeiro corte, o segundo corte, está vendo como a modulação na região anterior, ele vai modular ao longo do eixo Z, ou seja, ao longo do corpo do paciente. Então, 215, 200 no segundo corte, no terceiro corte vai usar 200 de novo, quarto corte 200, no quinto corte 230, depois eu vou explicar porque tem esse asterisco aqui, viu? 230, no sexto corte 255, então isso aqui é a modulação ao longo do eixo Z, e aqui é a modulação angular, e se você for passando a gente tem a modulação do eixo Z em cada ângulo de aplicação, certo? Então fique atento, essa tabelinha é bem interessante, certo? Uma coisa que eu acho interessante aqui da GE também é isso aqui, ó. Deixa eu voltar. Quando eu coloco, por exemplo, o máximo 250 lá no meu protocolo, aí chega um paciente fora do normal, um paciente um pouquinho maior, e o equipamento vê que precisa mais de 250. Você falou para ele que ele só pode usar 250, só que a modulação dele percebe que o paciente é maior e que vai precisar de mais MA naquela estrutura. O que ele faz para te avisar? Aqui, ó, na tabela de MA, ela vai ficar amarelinha. Então, quando ela ficar amarelinha, isso significa que ele está utilizando o máximo de MA que você permitiu. Tá vendo aqui, ó, tá amarelinho, eu cliquei, ele está mostrando que aqui utilizou 450. Era o limite máximo que eu tinha dado para o equipamento. Então, ele bateu os 450 e está alertando que se você for fazer o exame dessa forma, vai ter algumas áreas que vai ter maior ruído, porque você não liberou, não permitiu ele utilizar a quantidade que ele desejava, certo? Então, a gente pode clicar, ver o que está acontecendo, se ele está pedindo para você aumentar, se ele está utilizando o máximo que você permitiu, no caso aqui foi 450, ele está usando o máximo que eu permiti. Ele também podia estar pedindo para diminuir, se, por exemplo, você botou 200 e ele viu que o paciente era magrinho demais e podia botar 150, então ele não vai poder botar 150 enquanto você não ir lá aqui no mínimo e botar 150. Se tiver 200, ele vai utilizar 200, ele não vai reduzir menor que isso. Então fique muito atento. Viu a amarelinha, clica, dá uma olhadinha, vê se está utilizando o máximo de radiação que você permitiu e você poderá dar mais liberdade ou não ao tomógrafo. Outra coisa que ele faz quando está muito grave a questão da dose, ou seja, precisa realmente aumentar, senão a imagem vai ficar muito degradada, é exatamente ficar vermelho aqui, ó, tá vendo? Otimizar na imagem 154. Ou seja, na imagem 154, naquele corte, ele percebeu que a quantidade de MA que você liberou lá no máximo e no mínimo não é o suficiente, é muito pouco, muito abaixo. Aí ele fica vermelho logo na tela. Aí tu pode clicar. Quando clicar, ele vai mostrar para você um valor de MA que ele acha o adequado para aquela estrutura. Aí tu pode clicar aqui em cima e ele próprio ele sugere, você clica e ele próprio altera. E daí você consegue realizar o exame e não vai ter uma degradação da imagem. Então isso é muito legal, essa questão da GE. Ela te dá uma liberdade muito maior. Eu acho que em relação à modulação de dose, a GE é que dá uma liberdade maior em relação a você mexer nesses parâmetros. Modulação de KV e MA. Esse aqui é um aparelho da Toshiba. A Toshiba ela varia os dois, certo? Isso também é legal.
certo? A gente sabe que o KV, a KV, ela tem uma ligação exponencial, ou seja, se você aumenta KV, você aumenta muito, uma proporção muito grande, se você diminui, diminui também muito. Então a modulação de MA é sempre mais interessante, mas a Toshiba ela utiliza essa variação. Vamos ver aqui o que está escrito aqui do lado. A Toshiba possui o sistema Shure Express. Eu não sou um excelente leitor de inglês, eu sei até traduzir, mas falar não é minha praia, que é um modulador longitudinal, e o Shure Express em 3D, que é uma modulação angular, certo? O AEC opera, ou isso aqui é controle de exposição automático, AEC, certo? Controle de exposição automático também pode ser chamado de CAI. Opera por imagem de qualidade de referência. Tem 3 tipos: Extended Deviation, Low Dose, Right Quality ou Extended Quality. Então, dependendo do que você selecionar, ele vai determinar como será a modulação. Então, aqui, em Scan Detail, tu clica na aquisição mesmo, clica em Scan Detail, e aqui vai ter o Shure Express 3D. Então, você clicando aqui, ele vai te dar as opções, os presets, de como será a modulação. Então, se eu coloco Right Qualidade, ele vai utilizar níveis de referência um pouco mais alto. Então, essa variação vai acontecer, esses níveis de referência vão acontecer, só que eles vão ter um valor mais alto, porque ele vai exigir uma maior qualidade naquela estrutura, certo? Ele tem uma imagem, uma qualidade um pouco menor do que o Right, né? E o Extended, que é o que mais utilizado, que é o Medium, são valores médios de referência, Low Dose e Ultra Dose. O que vai mudar? Dependendo do que você colocar, se você colocar Right Quality, você vai utilizar muito mais radiação, porque os níveis de referência para a modulação de dose longitudinal e angular serão maiores. Se eu coloco o Extended, ele vai utilizar uma quantidade média de níveis de referência, logo vai ter uma dose boa, mediana. Esse aqui é o mais recomendado a ser utilizado, só em alguns casos a gente utiliza Right Qualidade, alta qualidade. Low Dose, isso é interessante quando a gente vai fazer o exame, principalmente tem médicos que recomendam assim, utilizar protocolo de baixa dose. Então o que você vai fazer? Exatamente vir aqui e clicar em Low Dose, ou seja, baixa dose. E aqui Ultra Low Dose, ou seja, uma baixíssima dose, certo? Então a variação, a modulação no aparelho da Canon ou Toshiba, ele vai ser mais simples em relação a GE. Porém, a GE ela vai te dar uma liberdade muito maior em relação a você mexer naqueles parâmetros, certo? Aqui não, você só vai clicar e vai escolher que tipo de qualidade você deseja e a modulação vai acontecer daquela forma, certo? O aparelho da Siemens, modulação de MA na Siemens. Nos equipamentos da Siemens, o operador apenas seleciona o produto corrente tempo efetivo, que vai ser aqui exatamente uma divisão do MA pelo pitch. Então ele vai relacionar a modulação de dose com MA e pitch. Então fique muito atento. No aparelho da Siemens, quando você mexe em pitch, você não está mexendo simplesmente na velocidade de corte ou só na dose final. Você está mexendo na modulação de dose, como a modulação de dose vai acontecer. Então ele vai ter um valor referência que você vai colocar aqui e ele vai ter aqui exatamente essa modulação, que é o Care Dose 4D. Então aqui, esse é o tipo de modulação do aparelho da Siemens. E esses valores vão ficar exatamente aqui. Bem legal, bem interessante. Lembrando que a Siemens não tem problema você utilizar apenas um Scout. Já a GE e Toshiba tem que utilizar 2 Scouts para a realização do exame, para que haja modulação. Caso você não queira modular, você pode até utilizar apenas um Scout. Modulação de dose na Philips. A Philips possui 2 sistemas de CAI ou de AEC, de controle de exposição automático. Um longitudinal, chamado ZDUM, e o angular, chamado DDUM, certo? Então aqui, se eu clicar aqui, a gente tem o DDUM e a gente tem o ZDUM, onde a gente vai ter aqui o ZDUM, que é esse aqui, vai ser uma modulação de dose longitudinal, e o DDUM vai ser a modulação de dose angular, que é esse aqui.
E aqui tem que estar ativado aqui o Dose Right AEC, ou seja, a dose certa, controle de exposição automático com a dose certa utilizada. Então, se ativou aqui, também ele já vai ativar essa modulação de dose, certo? Isso é bem interessante também. Além da modulação de dose através do MA, essa modulação dependendo da espessura, do eixo angular, da modulação angular e a modulação longitudinal, a gente vai ter uma modulação chamada de modulação no órgão estudado, no órgão que a gente selecionar. No caso da GE, ele vai ter o ODM, que é exatamente a Modulation Dose Órgão, modulação de dose no órgão, que é exatamente esse cabrinho aqui, ó, ODM. Então, dependendo do órgão, da aquisição, por exemplo, a aquisição no crânio, a gente tem aqui a região dos olhos, a região do cristalino, que é muito sensível. Então, você vai colocar ali uma barra, como se fosse um protetor, que ele vai reduzir a dose quando ele estiver emitindo radiação na região anterior, que é exatamente esse ODM. Ele modula a dose naquele órgão que é mais sensível. A gente tem um exemplo aqui, ó, se eu clicar, quando eu estou fazendo exame, na verdade, aí vai aparecer essa barrazinha aqui, ODM, tá vendo? Essa barra aqui, no local que eu colocar essa barra, ele vai reduzir a radiação naquele local, certo? Então é só clicar aqui nesse olhozinho aqui com esse órgão, esse pulmão aqui. Clicando aqui, ele vai permitir que você mexa na barra e coloque em cima da estrutura que você deseja. Por exemplo, no crânio a gente coloca na região dos olhos. No tórax a gente pode colocar no seio da paciente. Na região do pescoço você pode até colocar aqui na tireoide. E aí vai. Só clicar aqui você consegue arrastar essa barra e ele vai modular. Quando estiver em cima daquele órgão, ele vai ter uma variação. Lembra que eu falei que eu ia mostrar aqui porque tinha aquele asterisco na imagem? É exatamente por isso aqui, ó. Eu coloquei a barra aqui, por exemplo, no cristalino do paciente, no olho do paciente. Aí, na modulação, quando eu clico na tabela de MA, esses asteriscos aqui estão referentes exatamente que ele vai utilizar a menor dose possível naquela estrutura, porque você pode ter ali uma exposição, para reduzir a exposição naquele órgão. Por exemplo, na região aqui dos olhos do paciente, se eu coloquei a barra aqui nos olhos do paciente, onde fica a região dos olhos? Na região anterior. Então, se o tubo estiver aqui, ele vai liberar radiação diretamente no cristalino. Então, vai ser uma exposição primária aqui, diferente de quando ele está aqui atrás, que primeiro ele vai atravessar todos esses órgãos e depois vai atravessar a região dos olhos, a região do cristalino. Então, onde que ele vai modular? Ele vai fazer uma modulação exatamente na região anterior, principalmente. Ele vai reduzir a dose aqui quando o tubo estiver girando aqui nessa região, para que ele não exponha essa radiação, exponha muito esse órgão. Então, você vê aqui, esses asteriscos que estão aqui, exatamente o ODM ativado. Então, na região anterior, ele vai utilizar menos radiação do que ele vai utilizar nos outros ângulos, tá vendo? Só na região anterior, aqui no Azinho, ele está utilizando apenas 200 mA. Tá vendo que legal? Então, também existe a modulação de dose, dependendo dos batimentos cardíacos, que é feito através do eletrocardiograma. Certo? Então, entendendo isso, entendendo essas modulações de dose, a gente vai poder aí mexer um pouco mais, entender e mexer com confiança no nosso equipamento e saber que mudanças eu posso fazer e o que está de errado e o que eu posso melhorar. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima aula.